sua Bíblia comigo, eu quero o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 1. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos para te adorar e agradecer o teu nome, mas para ouvir de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. E eu te peço, Senhor, tome esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Esse texto é um dos textos mais famosos de Jesus Cristo. É bem provável que você já tenha entrado na casa de algumas pessoas que não são crentes, mas que tem lá textos referentes ao Sermão da Montanha, por conta da referência e da importância que esse sermão teve. A localização é um monte chamado Ratim, em Israel, muito próximo ao Mar da Galileia. Mas nunca mais as pessoas chamaram o monte de Ratim. Todo mundo que vai a Israel diz: eu quero ir no monte das bem-aventuranças. Por conta desse sermão. Por causa da importância da revelação desse sermão sobre a humanidade. É bem verdade que durante muito tempo esse sermão não foi compreendido na totalidade. Por que a senhora está dizendo isso, pastora? Porque todo mundo que ouviu esse texto, a princípio, capítulo 5 do livro de Mateus, entendeu que o discurso de Jesus era um discurso público. Era um discurso para todas as pessoas que ali estavam reunidas. Mas eu quero levar você a ler a palavra com carinho e entender que não foi bem assim que aconteceu. Lê comigo novamente, versículo 1. Vendo Jesus Lê comigo. Vendo Jesus as
multidões, subiu ao... Então, observa. Ele não sobe ao monte porque a multidão estava no monte. Não tinha ninguém no monte. A multidão estava cercando Jesus. A multidão estava atrás de ouvir Jesus, de experimentar dos seus milagres, de participar de toda a obra que Jesus estava operando. Então observa, quando ele olha e vê que a multidão ainda continua ali, e atrás dele, ele decide subir ao monte. Então ele não faz uma pregação para as multidões. Deu para alcançar? Quando ele vê que a multidão ainda está lá embaixo, ele olha e decide subir ao monte. Aí continua lendo a Bíblia. Aí diz assim: e como se assentasse, aproximaram-se os... Então ele encontra um lugar no topo do Monte Ratim, e é maravilhoso. Quando você for a Israel, eu vou levar você lá. É um lugar de uma acústica perfeita. O monte, por ficar localizado exatamente em frente ao mar da Galileia, o vento que sopra exatamente naquela localização leva o som. Então Jesus pregou. Ele não tinha isso aqui, ó. Como é que ele reuniu uma multidão e pregava? Por conta disso, o vento levava, o som se propagava. O vento batia pelas costas dele, ele propagava o som por toda a extensão daquele monte. Então, Jesus escolhe um lugar especial do monte. Quando você for lá, eu vou te mostrar qual foi. E ele se assenta lá. E aí a Bíblia deixa claro, os discípulos se assentam próximo a ele. Sim ou não? É o que está escrito aí. Continua lendo. Aí ele diz assim, versículo 2. E ele passou a ensinar quem? Os discípulos. A frase continua. Ele se assenta, os discípulos se assentam ao redor dele e ele passa a ensiná-los. Então observa, o texto que você vai começar a ler a partir de agora não foi para a multidão. Jesus, começa a ensinar os discípulos. Então levanta a mão direita que eu quero profetizar sobre a sua vida. Tem palavra revelada do reino de Deus, que Jesus não pode entregar às multidões, mas ele faz questão de ensinar aos discípulos. E se você é discípulo de Jesus, tem coisa separada que o Senhor vai ensinar ao seu coração nessa noite. Então é óbvio que quando ele se assenta, os discípulos se assentam ao redor dele e ele começa a ensiná-los, a multidão vê. E a multidão faz o quê? Sobe o monte. Eles estão lá embaixo. A multidão sobe o monte. E eles começam a se assentar na relva. O Monte Ratim, o Monte das Bem-aventuranças, é um monte de uma espécie de graminha baixa, né? Uma vegetação baixa. Então, eles começam a se assentar em toda a extensão daquele monte para ouvir. Mas ouvir o quê? O ensinamento de Jesus para os discípulos. Então deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente recebendo o que Deus está ensinando para mim e para você. Você alcançou o que eu disse? Tem muita gente ouvindo ensinamentos que Deus está dando exclusivamente para a minha vida e para a sua vida. Porque Ele começa a ensinar os discípulos. E a multidão, por se assentar na relva, por se assentar em volta do monte, começa a ouvir os ensinamentos que Jesus estava ministrando. Que ensinamentos são esses, pastora? Vamos ler aí. Versículo 3, Jesus começa. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino. Então Jesus começa a falar de um reino. De um reino soberano que vai governar a terra. Que não tem parte com o reino dessa terra, mas que ele faz paralelos para que eles alcancem. Então Jesus começa a dizer, bem-aventurado significa feliz. Feliz é o homem, feliz é todo aquele que se torna humilde no espírito, porque deles é o reino dos céus. O governo dos céus é atribuído a algumas pessoas específicas.
E ele começa a descrever isso. Então agora é mais fácil de entender por que o discurso não podia ser público. Por que o discurso não podia ser para a multidão? Por quê, pastora? Porque a multidão precisa de salvação. A multidão precisa de uma palavra que os salve. Não revelação do reino. Segredo do reino. Segredo de revelação de um lugar onde Deus vai transformar para os justos dessa terra. É para os que estão mais próximos. Você está alcançando? Diga amém. São para aqueles que estão mais próximos. Então Jesus começa a compartilhar com os discípulos. E ele diz: felizes serão aqueles que se tornaram humildes no espírito. Por que Jesus participa disso? Porque infelizmente no governo dessa terra, humilde, a pessoa humilde por muitas vezes é taxada como alguém que tem dificuldades. Ou que deixa transparecer as suas necessidades. Ah, o fulano é uma pessoa humilde. Essa é a expressão do português. Ah, o fulano não tá podendo fazer isso, não está fazendo aquilo. Porque a gente sabe, né? É uma pessoa humilde. O termo é usado para representação de baixo poder aquisitivo, talvez de necessidade. Você está entendendo? Só que na verdade, Jesus não disse que o reino seria alcançado por pessoas humildes, por pessoas de pouca renda, por pessoas que se colocam nessa posição de dizer: não, eu sou o menor, porque por muitas vezes isso também é passado como humildade, sentimento onde você reconhece o seu tamanho e se coloca deixando isso claro para a vida das pessoas. Não, puxa vida, eu sou o menor, né? Não sou isso que você está dizendo. Uma manifestação de humildade. Mas Jesus não estava falando de sentimentos dessa terra. Jesus não estava falando de comportamentos dessa terra. Ele estava falando de humildade O que é um homem a ser humilde no espírito? Primeiro, é todo homem que aprende a ser totalmente dependente de Deus. Humildade, reconhecimento. Ele se prostra diante de Deus, ele reconhece que ele não é nada. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você está bonito hoje, mas a Bíblia diz que você é vermezinho de Jacó. Você entendeu, varão? Nós estamos bonitos, mas a verdade é que Deus deixa claro quem nós somos. Nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Não podemos ter a nossa vida mergulhadas em vanglórias, em honra. Por quê? Porque precisamos aprender. E se somos do reino, quantos aqui são do reino do Senhor? Precisamos aprender que a apresentação de humildade que essa terra reconhece não vai ser a apresentação de humildade que Deus vai reconhecer no céu. Deus não vai reconhecer os humildes, aqueles que dizem: oh, não, por favor, não. O que a Bíblia está dizendo, que felizes são aqueles que serão reconhecidos pelo Senhor para viver o reino que Deus vai estabelecer sobre a terra, são aqueles que têm humildade no espírito. Primeiro, reconhecem Deus em todas as suas coisas, são submissos à vontade de Deus, dependem de Deus. E a segunda coisa, pastora, entendem que sempre haverá alguém maior do que ele. Nunca você será grande o suficiente para poder caminhar sozinho, porque os humildes do espírito são aqueles que se submetem. O maior exemplo de humildade no espírito foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que ele sai da cidade onde ele está e ele vai em direção a Betânia, além do Jordão, que era o lugar onde João Batista batizava. E ele chega lá e ele diz: eu vou me submeter ao batismo de João, para que assim fique escrito e eles aprendam como se deve fazer. Ele entende que ele era Deus na terra, que ele tinha todo o poder e autoridade, que ele veio para cumprir o propósito do Pai. Porém, existia alguém na terra, debaixo do governo de Deus, responsável pelo batismo nas águas. Ele diz: não é porque eu sou o dono da cocada preta, não é porque eu sou filho do papai, que eu vou chegar aqui e vou bagunçar o negócio. Não, eu preciso ensinar aqueles que serão bem-aventurados, que sempre haverá alguém, em algum lugar, em algum momento, em alguma área da história da nossa vida, que vai se colocar acima de nós.
E a humildade no Espírito é reconhecimento da unção, reconhecimento daquilo que o seu irmão tem para te dar. Você entendeu? Diga amém. Então você entende que esse discurso não pode ser para qualquer um? Porque é difícil demais alguém que não anda com Cristo entender essas coisas. É difícil demais alguém que não tem parte com a experiência do Senhor Jesus alcançar isso. Então Jesus deixa claro que isso é um treinamento para quem está perto. Isso é um treinamento prático para quem está próximo, para quem está sendo discipulado, para quem está recebendo cuidado de Deus. Porque o mundo, por muitas vezes, pode te ensinar a aprender a você ser humilde, a manifestar humildade. Baixa aí a tua soberba aí, varão, porque você tem que ser mais humilde. Mas Jesus está nos ensinando a ser humildes no Espírito, a reconhecermos a nossa posição e dependência no Senhor. Você alcançou? Vamos ler, vamos dar continuidade. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão... no governo dessa terra, é olho por olho, dente por dente. No governo dessa terra, o discurso é: para de chorar porque você é bobo. Essa pessoa não merece as suas lágrimas. Para de chorar, porque você tem que agora vingar. Você tem que agora se colocar, né? Quando acontece alguma coisa, e vou falar de ímpio, não estou falando da gente, não serve para nós. Mas quando acontecem problemas, o casal se separa. Qual que é o discurso? Ei, lava esse rosto, vamos para a noite. Você tem que se alegrar. Você tem que ficar feliz. Abandone isso aí. Você não merece passar por isso. É ou não é? Então você vê que o discurso não é para gente dessa terra. O discurso não era para multidão. O discurso é para discípulo. Porque Jesus chega e diz assim: no reino do meu Pai, felizes serão aqueles que aprendem que o choro nunca é desperdiçado pelo Senhor. Que Deus vê as lágrimas, que Deus vê o sofrimento, mas eles aprenderam a confiar e o consolo vem. Eles aprenderam a confiar e Deus responderá toda lágrima que descer dos seus rostos, porque o Senhor é o consolador da vida deles. Você entendeu? Então ele diz: bem-aventurados são aqueles que choram, porque serão... Eles têm certeza, o meu choro, o seu choro, amigo, tem certeza de que haverá consolo do céu. Que o Senhor é nosso consolador e que nós teremos resposta desse consolo do Senhor. Acompanhe aí comigo, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a... O que o governo dessa terra diz? Todo manso é trouxa. Você vai deixar eles ficarem tirando onda assim com a sua cara? Você vai passar por essa vergonha sem falar nada? Você não vai retrucar? Você não vai responder? Você vai ficar calado? Ei, deixa de ser bobão. É ou não é o discurso da multidão? Mas Jesus falou assim: mas o reino não é para a multidão. O reino é para discípulos. E discípulos são treinados a viverem a vontade de Deus sobre a terra. Qual que é a grande diferença? Os discípulos aprendem a ser mansos. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você conhece uma expressão chamada domínio próprio? Diga: se não conhece, precisa pedir ao Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o domínio próprio é fruto do Espírito. O que é domínio próprio, pastora? É uma ação contrária à sua reação carnal. É uma decisão. Eu tenho vontade de matar algumas pessoas, mas eu respondo 30 vezes. Respiro 30 vezes. Domínio próprio. Domínio próprio. Eu falei para alguns meninos: graças a Deus, Deus nunca brincou de trocar de lugar comigo. Quando já viram aquele filme que ele troca de lugar? Né? O filme diz... como é que é o nome? Poderoso. Ele troca de lugar, né, com um homem terrestre, carnal. E ele faz uma opção de bobagem. E eu falei: glória a Deus, porque Deus nunca trocou de lugar comigo. Porque eu tinha matado umas 50 pessoas. Porque eu tenho essa cara de boazinha, mas eu mato pessoas dentro de mim, assim. Podia virar fumaça. Se fosse no Antigo Testamento, xarabá. Virava fumaça. Graças a Deus, Ele nunca trocou de lugar comigo. Mas o que a gente aprende com isso tudo? A exercer domínio próprio, se tornar alguém manso. Não vou reagir,
não vou brigar, não vou contender, porque o Senhor é meu juiz. Ele que vai fazer a obra, Ele que vai cumprir os seus propósitos e desígnios. Eu vou aprender a descansar no Senhor. Está vendo como não é discurso para a multidão? A multidão não entende isso. Manso para a multidão é bobo. Homem manso para a multidão é frouxo. No reino são bem-aventurados. No reino do Senhor são chamados de bem-aventurados. Continua vendo comigo. Versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão nessa terra justiça humana. Faz com a sua mão, resolve o problema. Não bateu, vai lá e bate. Não empurrou, vai lá e empurra. Cria a justiça consoante a sua vontade. Não é isso que Deus está dizendo. Ele diz: felizes são aqueles que aprendem a terem fome e sede de justiça. Justiça no Senhor. Senhor, como Davi fez muitas vezes. Davi nunca escondeu a sua insatisfação. Deixa eu dizer uma coisa para você, amigo. Em nome de Jesus, quando você esconde as suas insatisfações diante de Deus, você está escondendo dele a sua própria natureza. Quem você é. Deus conhece você de dentro para fora, de fora para dentro, com cabelo, sem cabelo. Bonito, feio. Então não adianta você esconder. Não adianta entrar na presença de Deus e fazer aquela oração: oh Deus, tu és um Deus tão bom para mim. E você está assim: meu Deus. Davi nunca fez isso. Todas as vezes que Davi entrava na presença de Deus, ele dizia: Senhor, meus inimigos estão diante de mim, estão me envergonhando, estão me humilhando, e eu preciso que o Senhor dê cabo deles. Ele não fazia com as próprias mãos. Você lembra da situação em que Davi, fugindo do rei Saul, entra nas cavernas de En-Gedi e ali fica escondido? Quantos lembram dessa história? Nós vamos a En-Gedi dessa vez, eu vou fazer uma live de lá, você vai prestar atenção. E aí, Davi entra e se esconde dentro dessa caverna. E a Bíblia diz que Saul chega com o seu exército. E a Bíblia diz que Saul entra na caverna para aliviar o ventre. Você sabe o que ele foi fazer, né? E aí ele procura um espaço da caverna ali para ir no banheiro. Mas estava tudo escuro, amigo. E Davi estava ali, ó, do lado dele. Do lado dele. Qualquer carnal, eu e você lá, Jesus. Isso é resposta de jejum, oração. Só botou o inimigo aqui, ó, na minha mão, aleluia. Eu vou acabar com a raça desse camarada. O que Davi fez? Puxa o manto de Saul, corta um pedacinho do manto. Quando Saul sai de lá, os soldados dizem: Davi estava lá dentro, teve a oportunidade de matar você e não o fez. Sabe por quê? Porque mesmo estando certo, mesmo não estando fazendo nada de errado, estando debaixo da direção de Deus, Davi entendeu: tem óleo na cabeça de Saul, eu preciso respeitá-lo. Ele é rei, ele é autoridade. Eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, porque o meu Deus vai fazer justiça por mim. E o que acontece? O próprio Deus é quem envergonha Saul, retira Saul do trono e estabelece Davi como rei de Israel, o maior rei que Israel já teve até os dias de hoje. É por isso que nós encontramos memoriais de Davi por toda Israel e Jerusalém, por conta da confirmação, da testificação do amor que aquele povo criou pelo Davi. Então observe o que Jesus estava ensinando a eles. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça em Deus. Você não precisa esconder as suas orações. Você não precisa dizer para Deus que você está indignado. Você não precisa deixar de dizer para Deus que você está indignado, que você está com raiva, que os seus inimigos estão zombando da sua cara. Seja honesto diante de Deus. Mas diga para Deus: eu vou confiar, porque Tu és a minha justiça. Você entendeu? Continua lendo comigo. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão... Então, no mundo, manifestar misericórdia por muitas vezes é sinônimo de status. Porque as pessoas dizem assim: oh, eu tenho cuidado dos pobres, eu tenho me compadecido daqueles que têm fome e têm frio,
Só que não fazem isso espontaneamente por uma vocação, mas para uma promoção, para serem reconhecidos como pessoas caridosas, pessoas que praticam caridade, que têm misericórdia de uns para com os outros. Mas não foi isso que Jesus disse para eles. Jesus disse: felizes serão aqueles que os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se torna uma prática na vida do crente. Seu irmão tem o direito de pisar no seu pé, porque somos falhos, somos humanos, somos carnais. Se compadeça, tenha misericórdia, porque um dia você também vai pisar no pé dele. E os que são filhos do reino entendem: à medida que eu dou, eu recebo. À medida que eu pratico a misericórdia é praticada na minha vida. Você alcançou? Diga amém. Aí continua lendo comigo. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão e o mundo dessa terra tem procurado ser limpo pelo lado de fora. A gente troca a forma como a gente fala, a gente troca as vestes que a gente usa, para a gente mostrar que a gente está purificado, que a gente se tornou santo, que a gente se tornou santificado. Só que não foi nada disso que Jesus disse. Jesus disse que felizes no reino serão aqueles que Deus enxerga a purificação pelo lado de dentro. Felizes serão aqueles que serão reconhecidos porque se tornaram puros pelo lado de dentro. Não deixa a imundície e a maldade desse mundo tomar conta da sua mente. Não é porque os homens maus fazem que a sua mente vai trabalhar como dessas pessoas. Aprenda a ter um coração puro. Aprenda a não se precipitar no julgamento. Aprenda a não corromper aquilo que Deus tem plantado todos os dias dentro de você. Amém ou não amém? Aí lê o verso 9 comigo. Eu estou só enrolando, porque eu vou pregar mesmo meu 14, mas vou chegar lá. Versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então esse discurso não é para a multidão, porque a multidão nunca foi pacífica. Você vê aí o time do Corinthians, o time do Flamengo, vem na mão. E olha que eu sofri 3 gols esse final de semana, mas abafa o caso. O mundo não reage dessa forma. O mundo não trata debaixo de passividade. Não existe isso. Por quê? Porque a raiz do mundo é retalhar, é resolver, é não deixar passar. Mas a Bíblia diz e deixa claro para nós que feliz, bem-aventurado, felizes serão os pacificadores. Quando a guerra vier, você é aquele que vai entrar lá e vai dizer: ei, calma, para que isso? Vamos acalmar, não vale a pena, ei, pacificar. Manifestar a paz. Não é aquele que vai tacar mais fogo, vir com a garrafinha de álcool. Tem uns crentes que andam com álcool escondido, né? Você viu, aí tira a tampinha e faz aí o negócio explode. Não, amigo, pode estar funcionando aqui, no reino não vai funcionar não, porque no reino valorizado é o pacificador. No reino valorizado é aquele que diz: ei, deixa isso para lá, não vale a pena, vamos entregar na mão de Deus. Vamos nos acalmar, vamos deixar as coisas acontecerem conforme, consoante a vontade do Senhor. Amém? Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino. Então ele deixa claro, nesse mundo nós vamos perder muitas batalhas, né? Seremos injustiçados. Quantos de vocês já tiveram causas nas justiças onde você se achava com direitos e não foi concebido os seus direitos, você não passou pela experiência de ser reconhecido os seus direitos, né? Muito pelo contrário, né? Foi envergonhado diante de um tribunal, de um advogado, de um juiz. Mas Jesus está dizendo para aqueles discípulos: felizes serão os que forem perseguidos por causa da justiça. Olha o que ele está dizendo. Nós aqui tentamos resolver. Felizes no reino do meu Pai serão aqueles que serão perseguidos por serem justos, que serão perseguidos por fazer o que é certo. Eu passei uma experiência muito engraçada. A gente estava jantando num restaurante
E o garçom trouxe a conta para o pastor. E aí, o restaurante estava muito cheio. Tipo o nosso aqui perto, né? Aí, muito cheio. Aquela confusão, o garçom com a cabeça quente. E aí, quando a conta chegou, o pastor percebeu. E estava faltando duas latas de refrigerante, que não foi computado. E aí, ele fez sinal para o garçom. O garçom veio como, né? Daquele jeito. E aí, o pastor pegou a conta e falou para ele assim: então, amigo, a conta está errada. Não está errado nada. Não está errado nada, está tudo certo. O pastor, então, está errada sim. Não está não, é isso aí mesmo. Aí, pela terceira vez, o pastor falou: ô amigo, está errado, você esqueceu de anotar 2 refrigerantes. Imagina a cara dele. Ele olhou para a cara do Fábio e falou assim: é sério que você quer que eu corrija a conta? Aí o pastor falou: é sério. Porque o que é justo é justo. Eu tomei, eu tenho que pagar. E ele foi levar a conta com uma cara de que esse homem é um ET. Não vive nesse planeta, né? É o mesmo caso de você receber. Hoje não tem mais isso, né? Mas quando recebi o troco errado no ônibus, né? Olha Deus me abençoando, aleluia. Ao invés de ir lá na mocinha e falar: ô moça, aqui ó, você me deu dinheiro demais. Não, você dizer: ô terra, Deus me abençoando. Deus já pagando a volta. Funciona nessa terra, varão. No reino, os perseguidos pela justiça, porque vão decidir brigar por serem justos, esses é que serão reconhecidos diante do Senhor. Continua lendo comigo. Versículo 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Felizes seremos toda vez que nos perseguirem por conta da verdade, da palavra, dos testemunhos de Jesus. Eu não sei você, mas eu passo por muitas situações dessa, de constrangimento, de piadinhas, né? De ironias, de ridicularizando a nossa fé. Nós não vamos defender a nossa fé no Facebook, nós não vamos defender a nossa fé impondo a nossa voz. A nossa fé é vivida dia após dia. E ele diz: felizes serão aqueles que são perseguidos por conta disso, injuriados, que sofrem calúnias e mentiras. Amigo, Deus é nosso juiz. O Senhor é a nossa justiça. E quando aprendermos isso, o Senhor nos verá como homens e mulheres felizes, porque praticam aquilo que o reino espera. Olha para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: se você fizer o que a pastora está dizendo, você vai se tornar um homem reconhecido pelo reino dos céus. Você entendeu o que eu disse? Glória a Deus. Regozijai-vos, versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Quando você anda consoante a verdade do reino, a vontade do Senhor, fazendo aquilo que Deus está treinando você para fazer, Deus é Deus galardoador, Deus é Deus que nos entrega galardão, que nos abençoa, seremos honrados pelo Senhor, aleluia. Versículo 13, Jesus continua o discurso. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos... Eu quero que você leia com carinho o início do versículo. Vós sois... Vamos entender essa bagaceira aí. Como que nós, no nosso país, fazemos para extrair o sal? Como fazemos? Quando já foram a Cabo Frio e já viram as salinas de Cabo Frio, de Arraial do Cabo, né? Fazem tipo umas piscinas com água do mar, e aí tem uns cataventos enormes, né, que ficam ali sinalizando, e aí eles esperam aquela água secar, né? Aquela água vai minando, eles vão mexendo
devagarinho naquela água, até que aquela água seque. O que fica dentro daquelas piscinas é o quê? Sal. Aí o que se faz? Pega aquele sal, né? É levado para as refinarias, para onde faz o tratamento de sal. O sal é moído para ele ficar bem mais fininho. E eles acrescentam o que no sal? Iodo, né? Porque o sal puro, sem o iodo, pode fazer mal. A gente pode desenvolver uma doença. Então, a fábrica acrescenta o iodo, embala o sal. E aí, quando você chega no mercado, você só tem o trabalho de comprar 1 quilo de sal. Todo preparado, refinado, bonitinho. Amém ou não amém? Pois é, não tem nada a ver com o sal que Jesus disse aqui. Por quê, pastora? Porque em Israel, o sal não vem da água do mar, o sal vem da terra. Quando você puder experimentar de andar por aquelas terras, você vai perceber que em volta dos grandes montes, principalmente na área mais desértica, você vai encontrar pedras de sal desse tamanho. Por isso que a Bíblia o tempo todo fala da utilização do sal. Que sal era esse? O sal grosso, o sal original, o sal puro. Então, aqueles cristais de sal ficam espalhados. E aí, a terra, né, com a chuva, esse sal é carregado sobre os montes e ele vai descendo e é depositado no Mar Morto, que é a parte mais baixa de todo o globo terrestre. Estou dando aula de geografia hoje, hein, varão? É por isso que o Mar Morto é o mar mais salgado de toda a espécie, quase 12 vezes mais salgado que o mar normal. Por quê? Porque vem decantando das montanhas esses pilares de sal, né? A terra desértica é muito salgada. Se você enfiar o dedo assim na terra do deserto e botar na boca, é sal puro. Olha o que eu vou explicar. É por isso que as frutas de Israel são as mais doces. Porque qualquer árvore que é plantada no deserto estende as suas raízes sobre uma terra extremamente salgada. E o que ela faz? Quando ela puxa o sal para dentro dela, ela transforma, ela traz equilíbrio na quantidade de sal para a quantidade doce da fruta. É por isso que lá os melões, as melancias, as uvas, as tâmaras são extremamente doces por conta da terra salgada. Você está entendendo? Diga amém. Então, pastora, por que a senhora está contando essa história? Porque observe o que Jesus disse. Jesus disse: vós sois o sal da... Então olha para mim, ele não chamou você de sal. Desculpa, mas você não é o sal do saleiro. Ele disse: vós sois o sal da... Lembra que eu disse no início que o discurso não era para a multidão? Que o discurso não era para as pessoas comuns? Que ele estava discursando para discípulos? Que ele estava ensinando os seus discípulos? Olha o que Jesus estava dizendo. Vocês não são um sal que passou pela mão do homem. Vocês não foram, vou falar para você alcançar. Vocês não foram preparados para salgar. Porque o sal que eu como e que você come tem que passar por todo um processo humano. Olha o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos. Vocês são o sal da... Não tem tratamento humano. Tudo a transformação vem de Deus para você. E quando você é transformado por Deus, você passa a ser sal sem a contaminação do homem. Pastor, o que a senhora está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, amigo, que não existe treinamento para ser sal. Ou você aprende a ser com Deus, ou você nunca vai ser. Por quê? Porque o humano tem processos e habilidades dessa terra. Jesus estava dizendo para eles, vocês não são assim. Vocês são o sal da terra. Aquilo que eu criei, na forma específica, natural, sem homem botar a mão. E quando eu estou trabalhando na vida de vocês, quando eu estou mexendo na vida de vocês, vocês vão cumprir os seus propósitos, que é salgar a humanidade, que é trazer sabor, que é mudar a vida das pessoas, mas porque eu movi vocês, não por causa do homem. Então, Jesus diz para ele, vocês são o sal da terra. E observa o que ele diz.
E se o sal vier a ser insípido, ou seja, se o sal vier a perder o seu sabor, como que a gente faz para restaurar o sabor do sal? Você já abriu um saco velho de sal? Já teve essa experiência? Quando você bota o sal velho na boca, o gosto é muito mais fraco do que o sal normal. Parece que você não está comendo nada. Salga um pouquinho, mas é uma coisa bem, né, bem lá no fundo. Então o que Jesus disse para eles? Não tem operação química, não tem tratamento humano que possa fazer restaurar o sabor. Por quê? Porque quando o sal perde o sabor, perde o sabor. E observe o que ele diz. E o que ele faz? Israel, todo esse sal que não é aproveitado, que não é utilizado, que foi contaminado, né, por alguma coisa, o que eles fazem? Eles voltam a misturar a terra. Porque mesmo que ele não esteja salgando tanto quanto o natural, ele vai fazer uma boa mexida na terra e os frutos vão continuar nascendo doces. É por isso que ele diz, se o sal, de uma forma natural, perdeu o seu sabor, não tem tratamento humano que dê jeito. O que o homem faz? O homem joga o sal na terra e observe o que ele diz. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos... porque vira chão, vira pó da terra. Olha o que Jesus estava dizendo. Se vocês são sal da terra, natureza minha, propósito meu, o Senhor fez a obra na vida de vocês. E vocês estão sendo educados, sendo treinados para fazer diferença nessa geração. Vocês não vão viver momentos de humilhação e vergonha. Por quê, pastora? Porque só vive momentos de humilhação e vergonha como testemunhos aqueles que foram lançados para serem pisados pelos homens. Sal sem sabor. Você está alcançando? O que a senhora está dizendo, pastor? Eu estou dizendo que é por isso que muitos homens de Deus perderam total crédito. E hoje são pisoteados por outros homens, envergonhados, humilhados. Por quê? Porque pararam de salgar, perderam o sabor. Quando você perde o sabor, você não faz mais aquilo que Deus comissionou você a fazer, que você disse que você foi comissionado a fazer. Você é pisoteado pelos homens, é envergonhado, passa humilhação e vergonha. Você entendeu? Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: eu sou sal da terra, varão. É Deus que me transformou. Foi Deus que fez a obra em mim. E eu vou continuar nesse processo para a glória de Deus. Amém ou não amém? Agora sim, chega lá no 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram Da mesma forma que Jesus disse, vós sois o sal da terra, ele disse, vós sois a luz do mundo. Então ele deixa claro que é uma luz específica. É uma luz que tem destino. É uma luz que tem propósito. Olha aqui para mim. Ele não diz, vocês são luz. A luz acende em qualquer lugar, para qualquer coisa. Ele não disse, vocês são luz. Ele disse, vocês são luz do mundo. Tem um propósito para você acender. Você precisa entender o propósito pelo qual Deus quer te fazer luz. É contrastar com a escuridão, porque o mundo é trevas, o mundo jaz do maligno. Se você não for contrastar com o mundo, para que você quer acender? Se você não for fazer diferença nesse mundo, para que você quer acender? Ele diz, não funciona assim. Deus está chamando vocês para o cumprimento de um propósito. Acender vocês, acender a vida de vocês, para que o mundo que jaz em trevas veja a gloriosa luz. E seja iluminado, seja inspirado por ela. É chegar, amigo, na vida de alguém que está completamente destruído, sem força, sem esperança.
iluminar através da Santa Palavra, iluminar através dos ensinamentos de Cristo Jesus. Essa é luz, com propósito. Olha o que ele continua dizendo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Toda edificação foi feita para ser vista. Então não adianta escondê-la, é impossível esconder uma cidade edificada. Por quê? Porque nela tem muita luz. Não tem como você impedir as pessoas de reconhecer uma cidade edificada. Por mais que tentem, não vão conseguir. Olha o que eu estou dizendo. Podem transpor você para qualquer lugar dessa terra. Podem levar a sua vida para qualquer lugar. Você nunca será escondido, porque quem nasceu para ser cidade edificada, ninguém vai conseguir esconder. Ninguém vai conseguir impossibilitar da sua luz cumprir o propósito. Observe o que ele diz. Nem se acende uma candeia, é uma luminária, para colocá-la debaixo do alqueire. O alqueire é uma medida rural, é uma medida de terras, mas lá em Israel, alqueire também se chamava um vaso pequeno de barro, ou um vaso trançado de palha. Então o que ele estava querendo dizer? Não se esconde uma luminária, aquela lamparina ali de barro que tem lá no memorial, que é a lamparina que eles usavam na época, com azeite e um cabinho, né, um fio que saía ali, que era onde eles acendiam, e a luminária dava luz. Jesus está dizendo, não se pega essa luminária e esconde ela no alqueire, ou seja, não se pega esse vaso de barro e cobre ela. O que vai acontecer? Vai apagar. Por quê? Porque não tem oxigênio. Ela vai apagar, ela não vai conseguir brilhar. Da mesma forma, o cesto de vime, trançado pequeno, que também era chamado de alqueire, que era medida de cereais. Se você virar, emborcar esse cesto sob uma luminária, o que vai acontecer? Vai vazar luz. Vai vazar o que de luz? Muito pouco. Muito pouquinho. Então olha o que Jesus está dizendo. Deus não vai mudar a sua vida. Deus não vai te dar um propósito para viver. Deus não vai transformar você para esconder você em vasos de barro, ou esconder você em cambucas de trançado de palha. Porque se é para acender, amigo, vamos acender debaixo de propósito, vamos acender debaixo de verdade, vamos mostrar para o mundo onde está a luz de Cristo, vamos mostrar para o mundo onde estão as verdades do Evangelho. Não é para aparecer um pouquinho, se é para acender, é para iluminar, é para transformar, é para fazer diferença sobre essa terra. Aleluia! E ele continua dizendo, não se põe no alqueire, mas se põe no velador. O que é o velador, pastor? É uma prateleirazinha que ficava no alto das casas, principalmente assim, ó, nas esquinas das paredes. Por quê? Porque se eu colocar uma lamparina ali, ela ilumina o máximo de espaço possível. Então Jesus estava dizendo, eu não vou programar a sua vida, eu não vou te transformar para esconder essa luz. Eu vou transformar você e vou programar a sua vida para ser colocada num lugar onde as pessoas vejam. E onde todo o propósito se cumpra. Entenda, Deus não vai investir o tempo dele, a experiência dele, o amor dele, para não fazer você mudar. Se ele tem investido o amor dele em você, se ele tem investido a misericórdia dele em você, se ele tem investido a graça dele em você, é porque o desejo dele é que você vá para lá. É que você fique sob o velador e que todo mundo possa observar que o ambiente da casa foi mudado. Por quê? Porque você começou a brilhar da forma como Deus gostaria que você brilhasse. Observe o texto. Versículo 16, eu vou encerrar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos... Então ele termina essa primeira parte do discurso das bem-aventuranças, dizendo para eles, esse é o meu desejo.
vocês, discípulos, seguidores, aqueles que estão sendo treinados para obedecer e se render ao Senhor, que da mesma forma a sua luz brilhe assim. Mas observa com carinho o texto, ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então observa, primeira coisa, a sua luz não vai acender para boi ver. A sua luz não vai acender para coisas que não têm importância. A sua luz vai ser acesa para que homens vejam. Você entendeu? Homens precisam ver a luz que vai sair de você e que você vai manifestar. Mas observa o texto. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, vírgula, leia aí, vírgula, de novo, duas palavrinhas pequenininhas. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, vírgula, para aí, só quero as duas primeiras. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, vírgula, é isso. Repita comigo, para que? De novo, para que? Deus não vai mudar você, escute. Deus não vai fazer você aparecer para os homens se não tiver propósito. Se não tiver propósito, você vai continuar debaixo do alqueire. Porque a Bíblia diz que Ele mesmo abate os soberbos, os altivos, os que vivem nos altos montes. Ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Porque esse é sonho do coração de Deus. Essa é promessa do coração de Deus para você. Mas Ele diz: para quê? Porque se não tiver propósito, nem acende, amigo. Se não for para cumprir os dois propósitos que estão escritos aí nesse versículo, nem acende. Porque muitos acenderam e hoje são escândalos do Evangelho. São vergonha do Evangelho. Porque acendem para homens, acendem para cumprir propósito de homens, acendem para ser cheios de soberba, orgulho e vaidade. Deus está dizendo: não, eu quero que a luz de vocês brilhe, para os homens vejam, para que você possa cumprir o propósito de Deus. Qual o propósito? Lê aí. Para quê? Vejam as vossas boas. Se vai acender, tem que ter testemunho, varão. Se vai ser luz para os homens verem, tem que ter testemunho, senão você é vergonha, senão você é escândalo. Se vai acender, se vai chamar a atenção dos homens para você, mostre o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Que eles veem em você transformação e testemunho. Eles precisam ver em vocês as boas obras. Porque vestir uma camisa de Jesus hoje é moda. Ser luz, para quê? É que é o problema. Porque quantos você conhece que se dizem crentes? Quantos que você conhece que diz: não, eu tenho Jesus. Mas amigo, quer aparecer, quer ser reconhecido, quer ter honra, mas o para quê não buscou. Não buscou entender o para quê de Deus. E Deus está dizendo: eu só vou trazer você de baixo e colocar você em cima, para que todo mundo te veja, quando eles puderem ver em você transformação e testemunho. Porque eles vão olhar para você e vão ver as boas obras. Fulano, meu Deus, fulano era um perdido. Olha a vida dele hoje. Olha como a família dele foi resgatada. Olha o casamento dele como foi resgatado. Olha o relacionamento dele com seus filhos. Olha como ele se tornou uma pessoa em Cristo completamente diferente da que ele era. Estão vendo as boas obras, a luz está brilhando. Qual que é o segundo propósito? Lê aí. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos... Então eu vou bater só mais um pouquinho, ok? E eu vou terminar. Não adianta acender para os homens verem, se não for para dar testemunho. E segundo, não adianta acender para os homens verem, se a glória é para você, não é para Deus.
a glória tem que ser para Deus. Por que as pessoas estão te vendo? Por que você está sendo evidenciado? Por que Deus está investindo na sua vida? Porque a glória é dele. Todos os dias a glória é dele. Para a honra dele. Para o louvor do nome dele. Eu acendo na terra para que ele seja glorificado nos céus. Aleluia! Infelizmente não são as experiências. Tem um ditado hebraico que conta uma história, eu vou terminar. Chamar os músicos para cá já. Onde um grande transatlântico estava atravessando o mar e o comandante desse transatlântico, é comandante que fala? É. O comandante desse transatlântico era um homem muito importante, reconhecido mundialmente, tinha várias condecorações, vários títulos, né? E aí, ele está dirigindo, conduzindo o transatlântico sobre o oceano. De repente, ele vê lá embaixo uma luz. Vindo exatamente, parecia, né? Vir exatamente na direção do transatlântico. Então, ele pega o rádio. E ele começa a fazer a comunicação. Ele diz, por favor, aqui é o transatlântico fulano de tal, quem está falando, aqui é o comandante Williams. E eu estou pedindo para que você se desvie 30 graus ao sul. E passa o rádio. E aí ele recebe a resposta do rádio. Não, querido, nós não vamos nos deslocar 30 graus ao sul. Você que precisa se deslocar 30 graus ao norte. Aí ele ficou doido. Ele falou, pegou o rádio e falou assim, você sabe o que você está falando? Eu sou o comandante Williams, da frota de transatlântico mais importantes do mundo inteiro. Como que você dita para mim o que eu tenho que fazer? Você está querendo dizer que eu não sei o que eu tenho que fazer? Eu estou te ordenando, vire 30 graus ao sul. E o rádio liga de volta e fala, não, você vai virar 30 graus ao norte. E ele ficou bravo demais. Eu falei, esse cara tá zoando com a minha cara, não é possível. Que desacata a autoridade, que desonra. Ligou para ele e falou assim, é a última vez que eu vou dizer, vire 30 graus ao sul, porque eu estou debaixo desse comando, eu sou responsável pelo transatlântico, tem milhares de pessoas aqui dentro, desvie-se agora. E aí o rádio retorna e diz para ele assim, é o Senhor que vai desviar a 30 graus ao norte, porque quem está falando com você é o farol. Você entendeu? Qual que é a moral da história? Nós estamos dando ordens para o farol. Nós estamos dizendo para o farol, é você que tem que sair, porque eu preciso passar. Você precisa sair, porque eu vou cumprir a minha rota. Porque eu sou o fulano, eu estou brilhando, eu estou exercendo a minha função, eu estou manifestando aquilo pelo qual eu estudei e trabalhei. Sai! E nós estamos dizendo para o farol que é Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que é a luz que ilumina os nossos caminhos, que é a luz que nos dá direção, que é a luz que guia os nossos passos. Nós temos dito para o farol, sai você, porque eu vou fazer aquilo que eu entendo que é certo. E quando eu dou a ordem para o farol, eu estou deixando claro o tamanho do orgulho que o meu cargo ou a posição que eu estou veio à minha mente. O que eu quero te ensinar essa noite é, amigo, nós precisamos olhar a direção que o farol tem nos dado. Porque Ele é o maior de todas as luzes que são manifestadas sobre a terra. Jesus Cristo é o nosso guia, é a nossa direção, é a luz que nos dará discernimento, que nos dará o projeto, que nos dará a direção certa para o cumprimento da visão do Senhor. Saia você da rota que você está dirigindo. Saia você da rota que te traz conformismo. Saia você da rota que te põe acostumado porque você acha que é alguma coisa. Sai você da rota e obedece o que o farol está te dizendo, para que você não perca a oportunidade de ser luz diante dos homens. De verdadeiramente você cumprir o propósito de Deus sobre a terra. Fique de pé no seu lugar.
Pastor, o que Jesus quer essa noite? Jesus quer dizer para mim e para você, nós temos uma parceria. Juntos, nós cumpriremos o propósito do Pai. Ninguém vai ficar em oculto, porque quem tira do oculto e traz para a luz é o Senhor. Ele fez assim com Davi. Davi estava atrás das malhadas do seu pai, e Deus mandou o profeta lá e disse: chegou a hora, Davi, onde todas as coisas serão preparadas para você sair de trás e vir para frente, e ser luz, e se tornar rei de Israel. Tem que ter propósito, tem que glorificar o nome do Pai. Não acenda por acender. Se você acender e chamar a atenção dos homens, você precisa ter boas obras. Você precisa manifestar testemunho. Senão, a sua vida, aquilo que você prega, vai vir contra você mesmo. Da mesma forma, quando Jesus nos tira de baixo e nos coloca para iluminar cima, o que Ele tem esperado de nós é compromisso para glorificarmos o nome do Senhor. Será que você está preparado para Deus tirar você do lugar que você está e colocar você num lugar de destaque, num lugar de honra, onde a sua mente e o seu coração não vão se corromper, onde a sua mente e o seu coração não vão se perder em si mesmo? Você não vai ficar dando ordem para o farol, mas você vai entender, amigo, que tudo que está sendo feito é para glorificar o nome do Senhor. Eu quero orar essa noite, porque eu já contei essa história aqui uma vez. Uma vez um rapaz foi tentar ligar uma lanterna e ficou apertando o botão da lanterna e a lanterna não acendeu. E ele desatarrachou a lanterna, pegou a pilha e botou a pilha dentro de um brinquedo que fazia barulho. Brinquedo de criança, chato, perturbado, que faz barulho. E aí ele bota a pilha dentro desse brinquedo e aperta o brinquedo faz barulho. Pá! Ele diz, ué. Aí tira a pilha do brinquedo, bota a pilha na lanterna de novo, atarracha, tenta ligar a lanterna não acende. Ele diz, que estranho, tira a pilha de novo, bota no brinquedo, aperta o brinquedo, pá! Por que o brinquedo faz barulho e a lanterna não acende? Porque preciso muito mais energia para acender do que para fazer barulho. Muito mais dedicação, muito mais compromisso, muito mais responsabilidade. Senão, amigo, você só vai fazer barulho. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: pá! Ó, Deus quer te acender. Deus quer que você seja luz. Deus quer que o mundo veja as obras que Ele está fazendo na sua vida. Amém? Se é isso que você deseja. Pastor, eu não quero mais viver debaixo de engano. Eu não quero buscar os meus próprios interesses. Eu preciso entender que Deus vai me honrar, que Deus vai me tirar de baixo e vai me colocar em cima para cumprir o propósito dEle, para honrar o nome dEle, para que os homens enxerguem que eu mudei verdadeiramente, que eu fui transformado por esse poder, eu fui transformado por esse amor, eu fui transformado por essa glória. Se é isso que arde no seu coração, venha ser sal e luz no altar do Senhor essa noite. Saia do seu lugar e venha ao altar de Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Declare, Ele é a luz, a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Olha aqui para mim. Se seremos comparados ao sal, o nosso testemunho tem que ser: fomos transformados pelo Senhor, porque você é sal da terra. Homem nenhum tem poder de transformar a sua vida, de manusear você e fazer você ser alguém que você não é, se não for pelo Espírito do Senhor. Se é para ser sal, seja sal da terra. Testemunho vivo de transformação pelo Senhor, no Senhor. Pastora, e para ser luz, amigo, esse é o propósito do coração de Deus para você. Esse é o sonho do coração de Deus para você. Porque Deus não quer que você passe por essa vida sem marcar experiências, sem marcar pessoas, através da transformação e do testemunho. Então é desejo do coração de Deus fazer com que você brilhe. É desejo do coração de Deus fazer com que você acenda. Mas vai acender para quê? Se não tiver propósito. Vai acender para quê? Para ser visto pelos homens? Não, amigo. A Bíblia diz e nos ensina a nos escondermos atrás da sombra do Onipotente. É Ele que aparece. A glória é dele a honra, é dele o louvor. Nós nos colocamos atrás dele, porque é tudo por ele, para a glória dele. Glória a Deus. Se vai acender, se ele decidiu tirar você de baixo e colocar você no alto para que você seja visto pelos homens, primeiro cumpre o propósito, que é mostrar aquilo que Deus realmente fez na sua vida. Não quero que vocês sejam uma geração que conta testemunho de outras pessoas. Eu conheci um irmão que Deus mudou a vida dele. Eu conheci um parente que Deus mudou o casamento dele. Amigo, para que você vai manifestar luz se o seu testemunho não está pronto?
Se você não está apto a contá-lo, não o diga. Porque na hora que Deus te tirar de baixo e te colocar no alto, Ele quer que as pessoas vejam o que você está vivendo verdadeiramente. Amiga, eu não estou falando do irmão não, eu estou falando da minha vida. Essa experiência eu passei. O Senhor me deu livramento, o Senhor me curou, o Senhor restaurou a minha vida, o Senhor salvou a minha alma. Testemunha real de transformação. Para que os homens enxerguem em vocês as boas obras. E o segundo, pastora, para quê? Para que o Pai seja glorificado. Nós nunca seremos bons. Lembra que aquele homem se aproximou de Jesus e disse para Jesus: Tu és um homem bom. E Jesus disse: A ninguém vos chamei de bom, senão o que é o Pai. Não é porque você tem uma vida transformada, não é porque você está vivendo um testemunho, não é porque Jesus sarou você, curou você, libertou você, que você é bom para alguma coisa. Porque tudo que é em nós é dele. Tudo que Ele faz em nós é por causa dele. Então, se eu for manifestar a minha vida, tem que ser para a glória dele. Diga comigo: se é para acender, é para glorificar o Pai. É para glorificar o Pai. Se não for para glorificar, eu nem acendo. Amém ou não amém? Põe a mão sobre o seu coração que eu vou orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, pelo edito de Mateus capítulo 5, quem estava sentado ao seu redor não era a multidão, eram os seus discípulos. Homens que foram chamados por Ti para viver uma vida transformada e de poder. E essa palavra veio de confronto aos seus corações. Nos treina para esse tempo, Senhor. Nos treina para esse momento que está por vir. Faz de nós verdadeiras testemunhas. Faz de nós homens e mulheres que honrarão o Teu santo nome e glorificarão o Teu nome sobre a terra. Porque é para isso que o Senhor tem chamado a cada um de nós. Diga: eis-me aqui, Senhor. Cumpre em mim os Teus propósitos. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê nessa palavra, aplauda ao Senhor. Aleluia. Estenda a sua mão que eu vou ministrar a bênção apostólica. Obrigado, Jesus, pela Tua presença, pelo Teu manifestar, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para com as nossas vidas. Nos leva em segurança para os nossos lares. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai em paz, querido, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.